Ele dedicou 41 anos de sua vida como jornalista investigando um dos maiores casos ufológicos do Brasil e do mundo. Sua chegada pregressa ao local da incidência e persistência no caso o tornam hoje um dos maiores especialistas no assunto. Eu sou Zero, seu anfitrião, e a partir de agora os Relatos Flutuantes apresentam Biografia UFO, com Arthur Neto. Olá, flutuante! Está começando Biografia UFO, o nosso programa de entrevistas onde a cada episódio traremos uma personalidade do meio ufológico para um bate-papo sobre sua trajetória. E hoje temos a honra de receber o jornalista e pesquisador Carlos Mendes, um profundo conhecedor da Operação Prato. E para nos conectar, damos as boas-vindas ao ufólogo Arthur Neto. Seja bem-vindo de volta a bordo, Arthur. Fala, Zero! Grande prazer estar aqui novamente, Zero, com Relatos Flutuantes. Hoje nós vamos falar sobre a Operação Prato. Para quem não sabe, a Operação Prato foi a primeira missão militar da Aeronáutica, da Força Aérea Brasileira, para investigar OVNIs de que se tem notícia, né? E isso aconteceu em 1977, na região de Colares, no Pará. Foi uma missão designada pelo 1º Comar, que é o Comando Aéreo lá do Pará, e essa missão foi levada a cabo por conta dos prefeitos das regiões próximas a Colares e da própria cidade de Colares, que estavam pedindo providências da aeronáutica por conta de que os OVNIs estavam descendo na região, estavam sobrevoando as populações muito baixo. Isso afetou toda a economia da região, porque as pessoas não saíam mais para trabalhar nas lavouras, os pescadores também não saíam, todo mundo muito assustado. Na época houve uma debandada de pessoas da cidade, muita gente foi embora da região com medo. Houveram muitos atendimentos a pessoas queimadas por raios que vinham desses objetos no único posto de saúde que na época era comandado pela doutora Velaide Cecim. Então, quer dizer, uma missão singular de um acontecimento OVNI singular. Não se tem história no mundo inteiro de um acontecimento como esse. Por isso a importância da Operação Prato. E hoje nós vamos entrevistar ninguém menos que Carlos Mendes. Carlos Mendes foi o primeiro repórter a chegar lá. Aliás, chegou 4 meses antes dos militares. Era um repórter do jornal O Estado do Pará, que foi lá para cobrir esses acontecimentos. Então, hoje nós vamos ter os bastidores da Operação Prato. Nós vamos ter depoimento inédito do Carlos Mendes falando sobre a cobertura que ele fez como jornalista na época da Operação Prato. Então, um grande abraço a todos e vamos lá, vamos bater esse papo com Carlos Mendes. Muito bem, Arthur, todo mundo preparado, com os cintos apertados, os fones de ouvido justapostos, então vamos para o voo. Ladies and gentlemen, we're floating in space. Fala, meu grande amigo Carlos Mendes. Olha, muito obrigado por aceitar nosso convite de vir aqui bater esse papo sobre a Operação Prato. E eu queria aproveitar como primeira pergunta, que é tradicional, a gente faz sempre, te pedir para se apresentar, para você falar um pouco de você, como é que tudo começou aí para você, né? Como é que você, como jornalista, foi envolvido com a Operação Prato. Então,
Fala um pouco de você aí para o pessoal te conhecer, para o pessoal saber como é que foi o início de tudo aí. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite dos Relatos Flutuantes. É uma honra para mim participar desse podcast, que já é um sucesso no mundo ufológico e no Brasil todo. Eu me chamo Carlos Mendes, sou jornalista profissional há 52 anos. Desses 52 anos, 44 eu pesquiso a Operação Prato. Eu tenho 71 anos de idade e cada vez mais busco aprender sobre esse fenômeno que eu vivi como jornalista, porque eu fui testemunha dele, né, dos relatos, sobretudo, e da investigação militar feita pelas Forças Armadas. Não foi só apenas a Aeronáutica, o Exército e a Marinha. Primeiro foi quem identificou através de uma carta do prefeito de Maracanã, é um município da região nordeste do Pará. Então, eu quero começar dizendo da minha satisfação em estar com vocês aqui, sendo entrevistado. Vou contar um pouco da minha experiência e tem muita curiosidade, muita coisa que não consta do meu livro Luzes do Medo, que está disponível em várias plataformas aí de venda, em livrarias virtuais. Eu fui atraído por esse fenômeno por uma pauta do meu antigo, já falecido em 2016, meu querido jornalista Valmir Botelho, que me pautou. Umas mulheres tinham ido na redação do jornal naquela época, 1977, apavoradas. Uma era de Viseu e a outra era do interior do Maranhão, numa cidade na fronteira com o Pará. Então, foi ali que começou a história que me atraiu e até hoje continua me instigando na busca de explicações sobre o que de fato ocorreu na Operação Prato. Eu tenho também uma curiosidade, Carlos, sobre a participação do Daniel Rebisso, né? Eu sempre quis saber, ele começou antes de você, ele já estava investigando, ou vocês já se conheciam? Como é que foi o negócio? Ou ele começou depois, você chegou a encontrá-lo lá? Como é que foi essa relação? Na época vocês eram os únicos dois investigadores, né? As únicas notícias que se tinha na época sobre a Operação Prato vinham a partir de vocês, né? Das informações que vocês estavam colhendo, não é isso? É engraçada essa pergunta e é muito oportuna também, porque eu vou revelar uma coisa aqui que não está no livro, nem no livro do Daniel, que foi o primeiro livro, foi ele que deu o pontapé inicial sobre, identificou a Operação Prato, só que não com esse nome, porque ele não sabia o nome, não havia nome, o nome era sigiloso, a operação era sigilosa, ele não sabia que eu estava investigando e eu não sabia que ele estava investigando. Nós não nos conhecíamos. Que curiosidade, né? Vivendo na mesma cidade, ele, um ufólogo paranaense, um estudioso, um pesquisador que veio do Paraná trabalhar com pesquisas na Universidade Federal do Pará, que era uma outra área de conhecimento dele, e era parapsicólogo, estudioso da mente, essa coisa toda, e fazia parte de grupos de parapsicólogos aqui. Eu conhecia vários parapsicólogos que eram amigos meus, que eu frequentava a casa deles, eles frequentavam a minha casa e frequentavam a redação do jornal o jornal Estado do Pará, que foi o jornal onde eu trabalhei, onde nós começamos a investigar a Operação Prato, e depois, já no final dos anos 80, eu passei a trabalhar no jornal Folha do Norte, dirigi a Folha do Norte, que era da família Maiorana, hoje aqui, um dos grupos de comunicação mais fortes do norte do Brasil, e são os donos do Jornal Liberal. Eu trabalhei durante 23 anos no Jornal Liberal. Então, olha só que coincidência, né? Eu e Daniel Rebisso já fomos nos conhecer já a partir dos anos 90. Foi a primeira vez que um dia eu estava num evento, ele disse: "Você não é o Carlos Mendes, que investigou a Operação Prato?" Eu digo: eu sou o Daniel Rebisso, que também investiguei e lancei o livro Vampiros Extraterrestres da Amazônia. Eu digo: "Que coisa, rapaz, o teu livro é maravilhoso." E aí nós fizemos uma amizade que dura até hoje. Olha só, isso aí já é uma curiosidade para o podcast que não consta do meu livro. Então nós já iniciamos esse podcast com novidades que interessam ao mundo da ufologia, sobretudo com relação à Operação Prato. Inclusive, eu tenho uma curiosidade, Carlos, saber se você já se interessava por ufologia,
se você acreditava no fenômeno UFO, se você já tinha tido alguma experiência anterior a esse início aí da sua reportagem com Operação Prato. Na verdade, eu tinha uma curiosidade, sempre tive uma curiosidade por esse tipo de fenômeno, por esse fenômeno. É uma questão que demanda as respostas às nossas inquietações existenciais, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, será que existe vida lá fora, será que não existe? Como é que são essas manifestações? Elas ocorrem em corpo físico, em corpo luminoso, etéreo, em energia pura, né? Como é que é isso? O que é que acontece depois que a gente morre? Eu sempre tive essas dúvidas existenciais que todo mundo tem no fundo, né? Alguns movidos por sentimentos religiosos. Então eu sempre tive isso. Como é que era? Como é que funcionava a tua cabeça? Você acreditava ou você tinha suspeita de que poderia estar acontecendo alguma outra coisa lá na região? Quando eu me deparei com o fato em si, que eu fui pautado para fazer o fato, eu tive um outro comportamento e uma outra reação, porque eu fui para lá como um cético total. Eu achava, e continuo achando hoje, que 95%, 96% dessas manifestações que ocorrem, de gente ver luz, de gente ver seres e tudo, a grande maioria não passa de fraudes. São fraudes, e hoje em dia com a internet que está aí, há fraudes grotescas montadas e que as pessoas saem compartilhando, dizendo que viram, que foram atacadas. Tem uns malucos pelo meio que induzem a manifestações espirituais, de seres e mais não sei o quê. Então tem muita fraude, muita manipulação, muita mentira, muita fake news, mas esses 3% que de fato não tem explicação, é neles que eu me incursiono, é com eles que eu lido para mostrar que se não há explicação para esse fenômeno, então a ciência ela tem que avançar na busca desses conhecimentos, né? Eu digo sempre no meu trabalho, no meu livro Luzes do Medo, que eu tento assentar tijolos no edifício do conhecimento usando a minha visão cética dos fatos como jornalista, buscando entender e tendo provas ao meu alcance para eu aferir uma ideia do que seja aquele fenômeno. Então foi assim que aconteceu comigo quando eu fui para a Operação Prato. Pergunta que não quer calar, Carlos. Como é que foi o teu primeiro dia em Colares? Como é que foi a tua chegada lá? Você lembra a data exata? E como é que foi? Você já chegou de cara, já encontrou os militares? Ou você teve que procurar saber onde é que eles estavam montado lá, o QG deles? Como é que foi? Você conheceu o general Holanda? E o principal, qual foi a primeira história de interferência com pessoas da população que você encontrou? Como é que foi esse primeiro dia e essa primeira história que você ouviu lá na região quando você já estava lá? Na verdade, Arthur, eu cheguei, e isso é o fato em si, eu cheguei na investigação 4 meses antes da Operação Prato. Não existia Operação Prato quando eu comecei a investigar o fenômeno. O pessoal do primeiro Comar, aqui de Belém, da Aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica, só foi para a operação no final de setembro, início de outubro. Foi a primeira fase da Operação Prato. Então, esses detalhes, na verdade, remontam a em torno de 20, 25 dias da primeira fase da operação, outubro, e a segunda parte, final de outubro, e a segunda parte do final de novembro até, se não me engano, a primeira semana, ou um pouco mais além, de dezembro de 1977. Então, houve 2 fases da Operação Prato. Eles alegaram que não tinha recursos para fazer uma continuidade do trabalho, não tinha dinheiro, o dinheiro era curto na aeronáutica, e eles viviam basicamente só do voluntarismo do capitão Holanda, que era o idealista, o grande ideólogo de tudo, embora subordinado ao brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, que era o comandante do primeiro Comar em Belém, né, era o chefe da aeronáutica em Belém, e do tenente-coronel Camilo Ferraz de Barros. Então, o coronel Camilo, na verdade, era o homem indicado pelo brigadeiro Protásio para chefiar
ele era o chefe da inteligência da aeronáutica em Belém, para chefiar a Operação Prato. E o Holanda era o executor imediato da Operação Prato. E o sargento Flávio Freitas era o redator, digamos assim, da Operação Prato. Era ele que fazia os relatórios, era ele que chamava. E tinha os fotógrafos da Operação Prato, tinha o cinegrafista, tinha o comandante Pinon, que era um piloto civil e que fazia incursões de avião, de monomotor pelaquela área da Baía do Sol, Colares, ali na vigia. Nada além daquilo, voos. Chegaram aí em Tomé Açu, fizeram várias vigílias de helicóptero na Baía do Sol, na região de Colares, que ficam próximas aqui, Benevides, na região metropolitana de Belém. Então, e foram lá para a vigia, Santo Antônio do Bituba, Vila Nova do Bituba, aquelas localidades que o pessoal chama de travessões das estradas, né? Uma estrada de 20 quilômetros, aí tem um travessão, vários travessões de 2, 3 quilômetros, que geralmente caíam na beira de um riozinho ou de um igarapé. Então, nesses locais, viviam comunidades isoladas que foram atacadas mesmo, em algumas, por essas luzes que eles chamavam de chupa-chupa. Então, vejam só, eu cheguei 4 meses antes da Operação Prato, mas eu não fui para Colares. Eu fui para onde o fenômeno estava migrando, do Maranhão, São Bento, Carutapera, aquela região todinha do Maranhão, da fronteira com o Pará, entrando já em Viseu, Bragança, aí Augusto Correia, Tracuateua, já no Pará. Então eu fui para a região de Viseu e fiquei um bom tempo lá e depois vim-me embora em direção a Belém, cerca de 300 quilômetros de distância da cidade de Belém, colhendo depoimentos, que são os depoimentos que constam no meu livro, né, Luzes do Medo. Então, veja bem, eu cheguei 4 meses antes da Operação Prato. Aí, depois, sim, é que eu passei a atuar mais em Colares, porque o fenômeno começou a ocorrer mais nessa região nordeste do Pará, precisamente, citando aquelas outras e outros 18 a 20 municípios que eu também percorri e consegui alguns relatos, alguns inéditos, que nós vamos revelar aqui, curiosidades, já no próximo bloco aqui. Tá certo? Você está ouvindo Biografia UFO, nos Relatos Flutuantes. Bom, Carlos, na realidade, são tantas perguntas. É tão fascinante essa história toda da Operação Prato que a gente fica com vontade de fazer muitas perguntas. Eu vou acabar embutindo 2 ou 3 perguntas numa só pergunta. Então se prepara aí. Por exemplo, você falou agora que quando você chegou, você já percebia essa migração do fenômeno já vindo do Maranhão, né? E me parece que depois foi constatado que ele já vinha desde o Ceará, né? Veio do Ceará, migrou, passou pelo Maranhão e adentrou pelo Pará, né? Me parece que essa era a trajetória que no final se concluiu. Mas, por exemplo, nessa época, qual foi a primeira história impactante que você colheu lá, que você conheceu, e qual era a maior preocupação da população? O que você percebia? Se a população, assim, de uma maneira geral, já tinha percebido que estava acontecendo alguma coisa estranha? E me deu a curiosidade de saber também, já existia algum dos personagens que depois vieram a se tornar muito conhecidos? Por exemplo, a doutora... esqueci o nome dela, a doutora lá do posto de saúde, que eu conheci ela num congresso, agora há alguns anos atrás, a doutora Cecim, ela já estava atuando nessa época. Como é que era o clima na região que você encontrou quando você chegou mais próximo a Colares ali? Eu preciso contextualizar o que ocorreu não em Colares, porque, como eu disse, meu trabalho investigativo começou pela região da fronteira do Pará com o Maranhão, em Viseu. Depois é que eu vim descendo, que a gente chama vim descendo, né? E cheguei para a região de Colares, aquela região mais o centro da região nordeste, próximo da capital, em torno de 80 a 100 quilômetros da capital, onde fica Colares, Vigia, Mosqueiro, Baía do Sol, esse pessoal todo, essas localidades todas, né, que eu cito no livro. Então eu cheguei contextualizando o que tinha acontecido em Viseu. Então até então eu
eu conhecia de nome a doutora Avelaide, porque ela era prima de um grande amigo meu, um jornalista aqui do Pará, escritor famoso, cineasta, marqueteiro, chamado Vicente Cecim, que era a médica da unidade de Colares, a doutora Avelaide Cecim. Mas, na verdade verdadeira, a primeira personagem que eu tratei foi na redação do jornal Estado do Pará. Foi a senhora Maria das Dores Ferreira, de 47 anos, que ela residia, eu não sei se essa senhora está viva, hoje ela deve estar com 90 e poucos anos, né? 91, 92 anos. Ela mora em Carutapera, no Maranhão. E a senhora Andrelina Feitosa, de 51 anos, essa hoje, somando 51 com 44, da Operação Prata, ela deve estar com 95 anos, se estiver viva, moradora de Viseu. Eu já procurei e não encontrei mais essa senhora para saber como ela está hoje, né? Elas foram atacadas por um estranho objeto luminoso, que uma delas estava na casa da irmã, em São Bento, no Maranhão, era por volta de 21 horas, e ela retornava para casa depois de sair da casa de uma tia, quando uma luz apareceu na rua escura e atacou essa senhora, disparando um raio em cima dela. Ela desmaiou e depois voltou a si, né, com algumas pessoas já socorrendo essa senhora, e ela sentiu uma pontada no braço esquerdo, próximo do cotovelo. E lá apareceu uma queimadura e outra marca no pescoço dessa senhora. Então ela diz que sentiu uma ardência muito forte e ela era conhecida, essa senhora, como das dores. A senhora. Então ela procurou a unidade do posto de saúde de São Bento, o médico examinou, disse que ficou surpreso porque havia pequenos furos nos locais das queimaduras e pareciam marcas de agulha. Ele indagou se ela havia se ferido com algum arame ou algum objeto pontiagudo. Ela disse: doutor, foi uma luz do espaço que desceu do céu e me atacou. O médico, ainda segundo a dona das dores, olhou para ela e, como se não acreditasse na história, mandou que fosse para casa e passasse no local da queimadura uma pomada que ele havia receitado. O médico disse para ela: vá descansar, não é nada. A senhora deve estar com pressão alta. Teve uma crise e desmaiou na rua, disse ela. O médico sequer mediu a pressão da mulher, mas a liberou. Então, o livro mostra o relato que essa senhora depois teve um caso inusitado. A outra senhora foi uma situação ainda mais patética, né? Porque ela, a dona, se isso aconteceu com a dona Maria das Dores Ferreira, a dona das Dores, a senhora Andrelina Feitosa, ela passou por uma outra experiência, né? Que foi lá com o padre. Então foi uma coisa assim patética que ela experimentou com um padre. E esse padre de Viseu era um padre que ele dizia o seguinte: todo mundo que tinha sido atacado pela luz, não era luz, não era ET, não era OVNI, não era nada. Era o diabo que estava tentando aquelas pessoas. Teve uma que ele passou um castigo. Eu já estou entrando numa curiosidade. A senhora vai rezar 200 Padre Nosso, 200 Ave Maria. Bora, comece a rezar. Sente aí, eu testemunhei essa história. E a mulher não parava de rezar, e para, continue, é o diabo. Teve uma hora que a mulher não aguentou e disse assim: doutor, eu estou cansada, nem água eu estou bebendo, já rezei 200, Padre Nosso, eles têm que rezar mais para o diabo ir embora, senão o diabo não vai, não tem nada de ET, é diabo. Ela disse: não é o ET, é o chupa-chupa, não é o diabo. Aí ela disse: sabe de uma coisa, padre, quem está com o diabo no couro é o senhor, e eu não fico mais nessa igreja. A mulher saiu correndo. Eu testemunhei isso. Essa já é uma curiosidade, né? Para você ver os melindres e os meandros desses ataques no Pará em 1977 e que depois, 4 meses depois, provocaram a reação das Forças Armadas Brasileiras, e de Brasília veio a ordem para que fosse investigado a primeira grande investigação de porte no Brasil sob aparecimento de luzes, em que as Forças Armadas participaram da investigação desse fenômeno contínuo chamado chupa-chupa e que redundou na Operação Prato. Fantástico, Carlos, fantástico mesmo. E nesse período aí que você já vinha vindo do Maranhão, já adentrando pelo Pará, você veio praticamente acompanhando o fenômeno. 2 perguntas embutidas, aliás 3. Esse padre dessa história que você mencionou já era aquele padre que depois se tornou famoso porque tinha dinheiro e construiu
escola, construiu capela, se eu não me engano, que era muito querido na região, mas que o pessoal suspeitava da origem dele, porque ele dizia que vinha de uma determinada região, mas me parece que ele vinha de outro lugar, dos Estados Unidos, que era um padre americano, inclusive, era esse mesmo padre. Essa é uma pergunta. A outra pergunta que eu fiquei curioso é o seguinte: de todas essas histórias que você viu, adentrando pelo Maranhão, pelo Pará e tudo, você já era mencionado a presença de seres? Alguém já mencionava ter visto seres, ou ainda estava só na história da luz chupa-chupa? E a terceira já embutida aí, você teve alguma experiência sua? Você chegou a ver alguma coisa? Ou chegou a testemunhar, presenciar algum fenômeno inexplicado nessa época aí, nesse período? Na verdade, esse padre que você se refere seria o padre Alfredo de Laó de Colares, um americano que dizem que trabalhava para a CIA. Tem toda uma história que no livro eu mostro justamente isso. Esse padre dizem que ele era um agente da CIA no Brasil e foi colocado em Colares. Na verdade, ele foi ordenado padre no Texas. Mas não é ele que se refere a esse caso da dona Andrelina. Esse caso que ocorreu em Viseu e que eu acompanhei, o padre era outro. O padre que você menciona não era o padre Alfredo de Laó de Colares. O padre era o padre de lá de Viseu. Era um padre italiano chamado José Gambelli. José Gambelli era padre, ele era irmão de um padre da Arquidiocese de Belém, que participava do Círio de Nazaré, todo paramentado, que era o padre Savino Mombelli, era primo dele. Depois virou pároco aqui do arcebispo Dom Alberto Ramos e tal, e tudo bem. Então, era esse padre que mandava as fiéis que viam as luzes orarem, fazerem 100, 200, 300 Ave Maria, então, as pessoas, e ele não deixava nem beber água. Quer dizer, isso é uma curiosidade interessante, um fanatismo religioso assim, exacerbado, católico. Naquela época 90%, 99% da população era católica. Hoje em dia tem mais evangélico do que católico, né? Então, respondendo a tua pergunta, né, o padre era esse. E a situação que você perguntou, se eu vi alguma coisa, né? Eu não vi. E naquela época, já respondendo a tua segunda pergunta, essa é a tua terceira, as pessoas já falavam da existência de seres de outros planetas lá. Então as luzes que apareciam e atacavam em várias comunidades de Viseu, já em Bragança, ocorreram outros relatos, inclusive consta no meu livro, o nome das pessoas, aquela coisa toda. Então as pessoas diziam que eram seres do espaço, sim, que estavam descendo e atacando as pessoas. Então muitas se sentiam culpadas, elas não sabiam por que estavam sendo escolhidas para serem atacadas e sofrerem tanto. Algumas perdiam sangue, houve casos de perda comprovada em exame de sangue das hemácias. Então, como é que se explica isso? De repente, uma pessoa, né? Alguns médicos aqui em Belém, que eu entrevistei, parapsicólogos, clínicos gerais, a própria doutora Velarde, depois, um pouco mais tarde, 5 meses, 6 meses depois, lá em Colares, disse que ela achava muito estranho essas perdas repentinas de hemácias, como se as pessoas tivessem sofrido uma grande perda de sangue, ou seja, perderam energia vital, alguma coisa escapuliu, drenou naqueles ataques. E as pessoas sofriam tontura, tinham umas que tinham vômitos, dor de cabeça, ficavam dias prostradas, algumas emagreceram, tiveram perda de peso, dor nos olhos. É como se fosse hoje em dia o coronavírus atacando, entendeu? Dificuldade para respirar. Quer dizer, olha só, o ataque e o trauma nessas pessoas. Então, já era o chupa-chupa, né? Já era o chupa-chupa. Segundo era o chupa-chupa que estava atacando essas pessoas. Então, tinha aqueles casos, né? Lá na região de Viseu, essa aí já é uma curiosidade, tá? Algumas pessoas defendiam que não eram seres de outro planeta. Quem estava atacando eles era o monstro Ataíde. E quem é esse monstro Ataíde? O monstro Ataíde era um personagem local, do folclore local, que seria um ser todo peludo, semelhante a um tamanduá gigante, alguma coisa assim, entendeu? Um ser peludo da mata e que teria vindo do Maranhão atravessado para o Pará para atacar as coisas. E eu ficava pensando, será que aquele rio Gurupi que separa o Pará do Maranhão é um rio mais ou menos assim de uns 15, 20 quilômetros de largura? Será que o monstro Ataíde veio andando ou ele pegou um carona num barco para ir atacar
o pessoal no Pará saiu do Maranhão e foi para o Pará. Quer dizer, falava-se que era o Monstro Ataíde que estava vindo. Então o Monstro Ataíde já era um personagem desde os anos 50, 40, que naquela época toda a região era só floresta, diz que ele vivia intocado nas matas. Então tem essa curiosidade do Monstro Ataíde. Agora, respondendo a tua terceira pergunta, eu não vi, e todo mundo, essa é a minha grande dúvida, 44 anos depois, todo mundo me faz a mesma pergunta. Por que eu passei tantos meses investigando isso e não vi as luzes? Não sei, eu não tenho essa explicação. Eu não tenho essa explicação e eu não tenho essa resposta. Muita gente acha que eles não me queriam atacar. Então eu acabei criando uma fama, por exemplo, em Colares, Santo Antônio do Ibituba, Vigia, Vila Nova, aquela região todinha, Santa Maria do Ibituba, Riozinho, São Raimundo dos Borralhos, localidade da área onde eu estava, as pessoas queriam ficar perto de mim, porque achavam que se elas estivessem perto de mim, o chupa-chupa não atacava. Essa é uma curiosidade também, né? Que eu estou contando pela primeira vez aqui. Porra, que bacana, hein? Tu virou um mau agouro do chupa-chupa, né? Chupa-chupa não te atacava, todo mundo queria ficar perto de você. Fantástico isso. Mas isso aí emenda até com uma pergunta que eu queria te fazer. Aliás, já embutindo duas ou mais perguntas na mesma pergunta. Você nesse período, você rodou uma região muito grande, né? E a gente sabe que lá as distâncias são imensas, né? É necessário rodar horas e horas. Você, em algum momento, você precisou morar na região? Ou você ia só quando você precisava, quando você ia semanalmente, alguma coisa desse tipo? E se você chegou a ficar sabendo ou levantar dados sobre algum caso grave, algum caso mais grave, que a gente sabe que alguns eram mais graves, outros menos graves desses ataques, né? E alguns chegaram até a óbito. Você chegou a testemunhar ou levantar notícias sobre algum caso mais grave que tivesse chegado a óbito, por exemplo, ou no Maranhão ou no Pará? Na verdade, esses casos assim inusitados que surgiram de casos graves, o primeiro caso que eu vim tomar conhecimento foi já em Colares, a partir de outubro, novembro de 1977, por meio da doutora Belaide Cecim, que era a chefa da unidade de saúde lá de Colares. Ela me disse que tinha mandado 3 pessoas para Belém, que tinham sido atacadas e estavam muito graves. E aí eu fui investigar a história, e isso está no livro, né? Eu não consegui apurar quem foram as pessoas, o nome delas. Na ilha de Colares, as pessoas me disseram que elas não moravam na cidade de Colares, elas teriam vindo de outras ilhas próximas, porque Colares é uma ilha e tem várias ilhas ao redor, pequenas comunidades. E dentro da cidade, dentro da ilha, tem comunidades de negros, quilombolas, que dá para a margem do rio, de vários rios da região, inclusive da Baía do Marajó. Né? Fica Mosqueiro do outro lado, Baía do Marajó, Colares e várias ilhas. Então, nem os próprios moradores souberam identificar quem foram as vítimas que vieram para Belém e foram internadas no Hospital dos Servidores. E aí, 2 dessas vítimas teriam morrido. Eu tentei buscar o prontuário médico delas. Esse prontuário sumiu do hospital, isso é um fato novo também. Eu fui no IML para buscar o atestado de óbitos e lá eu entrevistei 2 peritos, inclusive mais recentemente no meu livro, um dos peritos disse que desconfiou que um perito que teria examinado essas coisas estava escondendo informações. Na verdade, o que aconteceu, e é bom que se saiba disso, os militares da Operação Prato, naquela época viviam numa ditadura, alguns foram no hospital e proibiram os médicos de falar sobre o assunto, porque eles estavam já investigando quem eram as vítimas e o nome das vítimas. E no IML, se elas de fato morreram, que aí eu coloco isso em dúvida também, porque há quase uma teoria conspiratória em relação a isso. Se de fato elas morreram, o atestado de óbito delas foi omitido, foi desaparecido, foi roubado do IML do estado do Pará por oficiais das Forças Armadas, do Serviço Secreto, do SNI, do Antigo Serviço Nacional de Informações, o JABIN, que teriam se apropriado dessas fichas, desses obituários e dado sumiço.
Ou seja, as pessoas, se existiram e se morreram, elas não tiveram atestado de óbito. E se elas nunca existiram, obviamente que os militares disseram que não havia caso nenhum a ser investigado ou a ser apurado. Então, esse é um dos mistérios da Operação Prato. Muito bem, flutuante, paramos aqui para a nossa já tradicional pausa, nosso intervalo. O programa está excelente, daqui para frente você vai ver que a chapa vai esquentar. Então eu precisei fazer logo essa pausa aqui no começo para te dizer que os episódios dos Relatos Penados já estão todos colhidos e já estão começando a ser produzidos. Nós estamos com 70% da meta batida, mas isso não significa que nós não vamos lançar. Na verdade, desde o início, nós deixamos bem claro que a segunda temporada de Relatos Penados ela é uma continuação de um trabalho que a gente já fez lá em janeiro. Se você ainda não ouviu a primeira temporada, dá uma roladinha para baixo, você vai ouvir os 5 episódios. E eu prometi desde o início que esses próximos 5 episódios vão sair, batendo ou não a meta. O Apoia-se, a campanha, ela é apenas um incentivo para a gente fazer logo, né? E já chegamos em 70% da meta batida. Para mim já tá mais do que bom. Se tivesse sido 30%, 10%, se não tivesse entrado ninguém no Apoia-se, o programa ia sair do mesmo jeito. Mas fica aqui de qualquer forma o convite para você entrar e dar uma conferidinha nas recompensas. Além da recompensa coletiva, que é a segunda temporada dos Relatos Penados, você pode entrar no nosso grupo secreto. Lá a gente está conversando sobre alguns episódios dos participantes que ficaram para dar mais informações. Eles estão chegando lá no grupo com mais informações e seria muito legal ter a participação de você lá também. Então dá uma chegadinha no nosso Apoia-se, que é o apoia.se/Relatos Flutuantes. Uma ajuda de R$5 para cima, aí você já faz com que isso tudo seja real e acelere um pouco mais ainda o processo, né? Então, queria só dizer que hoje já começo a produzir a próxima temporada de Relatos Penados e mês que vem tem mais Biografia UFO, tem uma surpresa muito boa, vocês vão ver no decorrer desse próximo mês aqui, tem relação com o episódio de hoje. E é isso, toda quinta-feira continuamos com Relatos Flutuantes. No mais, seguimos então com Arthur Neto e Carlos Mendes. Segura aí porque agora o bicho vai pegar. Aí é que vem a minha principal curiosidade. Como é que foi o teu primeiro contato com os militares? Aí já pulando já para aquela fase em que os militares, se eu não me engano, foi outubro, né? Que os militares foram para lá e montaram uma campana lá para começar a fazer as investigações. Como é que foi o teu contato? Você chegou lá, eles já estavam lá? Ou você estava lá no seu trabalho de levantamento de informação e eles chegaram, você chegou a presenciar? Como é que era a logística deles? Eles traziam armas? E sempre houve essa dúvida, né? Se os militares levaram armas, se não levaram armas. Como é que você pode falar dessa logística? Como é que era o seu relacionamento com os militares na época, a partir do momento que eles se instalaram lá? Não, foi tranquilo. Eu tinha estado antes, outras vezes, e eles não estavam lá. E coincidiu de um dia, quando eu cheguei lá, eu estou atravessando na balsa, aí o rapaz da balsa, o senhor da balsa, já me conhecia. Ele disse: olha, Carlos, tem um pessoal da aeronáutica aí. Eu digo: que bom. Vieram investigar? Ele disse: o pessoal está apavorado, né? Apareceu ontem de novo, bateram lata, soltaram foguete, teve procissão aí na cidade, o pessoal acendia vela, soltava fogos. A Vigia, que é um município bem próximo de Colares, é a cidade dos fogueteiros. Então tem os artesãos que fazem os fogos
do Círio de Nazaré, né? Quem conhece o Círio de Nazaré sabe que é uma coisa colossal, né? É a maior procissão católica do mundo, mais de 2 milhões de pessoas, a cidade inteira para, vem gente de fora, vem turista, é aquela romaria, mais de 2 milhões de pessoas na rua. Então tem aquela homenagem na Basílica de Nazaré, na Catedral, a homenagem dos estivadores, todo mundo faz homenagem à Santa. Então todo mundo compra fogos, um comércio de fogos se movimenta muito na região da Vigia, Colares, aquela turma que fabrica fogos. Então eles têm fogos em estoque. Então usaram muito desses fogos para soltar à noite, para espantar o chupa-chupa, para espantar as luzes. Essa é outra curiosidade engraçada da Operação Prato. E os militares ficaram assim abismados de ver à noite que as pessoas soltavam fogo quando aparecia a luz. Eles estavam lá, filmaram tudo, viram tudo, eles sabiam que aparecia, não é verdade? E aí, meu primeiro encontro foi por volta de meio-dia. Eu estava bem na frente da cidade, tem a única pousada que tinha, eu estava lá, mas eu não estava hospedado lá, eu estava hospedado na casa do contador da prefeitura de Colares, que era o seu Wilson, um homem bondoso, assim, um caboclinho tranquilo. Ele dizia, Carlos, fique na minha casa, fique. E todo dia eu comia peixe, aí a base da alimentação é lá, peixe. Os caboclos são muito saudáveis, né? Peixe, e era peixe de manhã, peixe de tarde, era caldeirada de peixe, era filé de peixe. Era a minha dieta adoro peixe, eu sou um animal amazônico. Muita gente aqui só come carne, eu adoro peixe. E aí eu passei bem lá, era peixe toda hora, era açaí, do puro, do bom. E ele dizia, tá pronto para correr atrás do chupa? Eu digo, nem que seja com uma perna só, porque eu tenho uma sequela de poliomielite na perna direita. E eu andava por lá descalço, aquela alegria. Os caboclos, todo mundo gostava de mim. E aí quando eu cheguei lá, na pousada, bem na frente da cidade, o cara disse, olha, tem um pessoal da aeronáutica almoçando aí. Quando o cara acaba de falar isso, que eu olho, sai o capitão Holanda. Abriu os braços. Olha quem eu encontro aqui, assim mesmo. O comunista Carlos Mendes. Falou alto. Por que ele falou isso? Porque eu sabia, eu já era jornalista, já era repórter em Belém, todas as manifestações que tinham contra a ditadura militar, os militares mandavam o pessoal da inteligência, a SNI, a 2, que era o Serviço Secreto da Aeronáutica. O capitão Holanda fazia parte do Serviço Secreto da Aeronáutica. Então, o que ele fazia? Ele ia com alguns militares filmar e fotografar as manifestações. E várias vezes eu encontrei, todo mundo sabia, olha, aquele cara ali é secreta do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. Os próprios movimentos sociais de esquerda, que eram contra a ditadura, aqueles intelectuais, já sabiam, conheciam o Holanda. Então, como eu estava cobrindo sempre isso para os jornais, eu estava lá no meio daquelas confusões, tinha porrada, cacetete, na turma que estava protestando, estudante, eu estava sempre cobrindo isso, então o Holanda já me conhecia. Então o Holanda eles diziam naquela época que os jornalistas que cobriam isso eram comunistas, socialistas, porra nenhuma, eu nunca fui comunista nem coisa nenhuma. Então, mas fazia parte da relação. Então ele abriu os braços lá e disse, olha que eu encontro aqui o comunista Carlos Mendes. Tudo bem, aí veio assim, sorridente e tal, bora comer um peixe ali, eu digo, eu já almocei, ali na casa do seu Wilson. Seu Wilson é o da prefeitura, eu digo, exatamente, vem aqui, olha, eu quero falar muito com você. Aí quando ele disse, eu quero falar muito com você, ele fechou a cara. Eu digo, já não prestou. Aí, seja aí, eu sentei lá num banco, aí tinha uns 2 ou 3 militares fardados almoçando lá, né? Aí ele se afastou um pouco assim, nós sentamos num banco, aí ele disse assim, olha Carlos, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te fazer um pedido. Eu digo, diga, capitão. Vá embora da cidade. Eu disse, mas eu ir embora, capitão? Você vai embora, isso aqui não é para você. Isso aqui é uma investigação, nós estamos fazendo aqui, esses boatos, todas essas luzes, você sabe, né? E nós não queremos divulgação disso aqui, isso é um trabalho, o brigadeiro mandou a gente fazer um trabalho sigiloso, e vocês vão publicar isso. Então eu peço que você se retire da cidade, daqui da ilha, e não vai dar certo a sua presença aqui. Aí eu peguei e disse para ele, capitão, pelas mesmas razões que o senhor está aqui, eu estou aqui. Também para investigar. Ele disse, mas o senhor não sabe que a nossa investigação é uma investigação oficial das Forças Armadas Brasileiras sobre esse fenômeno e pairam muitas dúvidas se é de fato um fenômeno ou se é coisa, experimentos que estão fazendo aí com armas, ou se tem guerrilha pelo meio. A guerrilha do Araguaia tinha acabado em 1974, nós estávamos em 1977 e a guerrilha do Araguaia foi feita pelo Partido Comunista do Brasil no sul do Pará. Então morreram 69 guerrilheiros, as Forças Armadas mandaram milhares de pessoas para lá, de militares armados. Houve uma caçada feita pelo Major Curió,
da aeronáutica, todo mundo sabe disso, o Major Curió do Exército, e depois ele foi prefeito no Pará de Curionópolis, até criou uma cidade com o nome dele, nos anos 90. Então tinha toda essa onda. E aí eles achavam que era comunista que estava fazendo isso, espalhando boato de ET. Eram, de fato, experimentos de armas científicas das grandes potências na Guerra Fria, Estados Unidos, com a Rússia e tudo mais. Ou eram artefatos militares criados para fazer treinamento e tal. Quer dizer, havia essas dúvidas. E ele queria que eu fosse embora. E eu peguei e disse que eu não ia. Aí ele me disse para mim, você é muito atrevido. Eu disse, não, eu não sou atrevido, eu estou aqui pelas mesmas razões, me entenda. Não, olha, eu vou te dar um prazo para você ir embora. Aí eu digo, não vai prestar. Aí eu fui só tinha um telefone que funcionava na prefeitura. Naquela época nem se pensava que iriam inventar o celular. Aí eu liguei para a redação do meu jornal Estado do Pará, e falei com o Valmir Botelho, meu chefe. Eu disse, Valmir, o negócio está ruim aqui. O capitão Holanda pediu que eu vá embora. Ele disse, esse cara é um chato, é um mala. Ele, quando está aqui em Belém, não sai da redação do jornal. Ou seja, o Holanda vivia pressionando, porque ele sabia que nós estávamos investigando na Baía do Sol as luzes, e ele chegou a ameaçar até prender, dizendo que se não devolvesse os filmes das aparições que nós tínhamos feito, o fotógrafo Zé Ribamar fotografou uma nave-mãe várias vezes. Nós publicamos isso no jornal. E o Holanda queria ter acesso aos filmes, aos originais dos filmes, os negativos, para aprender. E nós não consentimos. E aí o alvo acabou sendo eu, que estava na ilha, em me expulsar. Moral da história, eu não só fiquei, como ganhei força lá. E depois, 2 vezes, o Holanda disse que eu teria que sair, mas que ele não queria usar força contra mim, e respeitava e tal. E eu acabei ficando. E no fim da Operação Prato, logo depois, tem coisas que ele me revelou que eu vou publicar num outro livro. Essa eu não posso falar aqui, muita coisa que eu e Holanda conversamos em 2 reuniões, onde nós enchemos a cara em 2 bares de Belém. Isso eu vou contar, infelizmente, eu só lamento que o capitão Holanda tenha morrido, porque eu gostaria que ele fosse testemunha das coisas que eu vou contar e das conversas que nós tivemos, e que eu guardo isso como um segredo bem guardado, mas que virá no próximo livro. Eu só lamento que eu vou publicar, ele não esteja vivo para dizer, Carlos, você publicou fielmente a nossa conversa. Mas eu vou publicar a verdade dos fatos. Fantástico demais esse depoimento aí da tua vivência, né? Mas eu imaginei justamente isso, porque todos os detratores, né, que os militares consideravam e que tiveram um início de experiência, de convivência meio conturbada, assim, igual esse teu primeiro contato, depois, eu estou seguindo o exemplo da doutora Velaide Cecim, depois acabaram vindo a ter uma convivência normal, pacífica, até que se permitiu, vamos dizer assim, dividir algumas informações, dividir alguns momentos. Como você acabou provando que realmente foi a trajetória que acabou acontecendo. Você veio a tomar uma com ele e obter informações que você virá a publicar. Você podia até dar uma palhinha, só uma introdução, só para a gente ter ideia aí, se não for demais. Mas era a continuação da pergunta, é justamente essa. Como é que depois ficou o convívio? Ele chegou em algum momento a te expulsar, a tentar te mandar embora? Você ficou sabendo através da população de alguma coisa que ele descobriu, alguma coisa que ele fez? Uma curiosidade que ficou sobre a questão das armas se eles tinham a intenção de até atirar nesses objetos. O que você pode dizer sobre isso? Sobre a evolução dessa convivência com os militares? Como é que isso terminou? Foi tranquilo, depois foi tranquilo, não houve aquele clima de tensão, ele se desanuviou. Em Belém, quando eu estava na redação do jornal, e ele aparecia várias vezes, no livro tem algumas passagens de coisas, revelações que eu faço dentro da redação do jornal. Ele sempre ia para lá à espera, ele conversava com o Valmir dizia que ele era um mala. Quando ele saía, esse cara é um mala, fica me ameaçando. E até que um dia entregaram os arquivos do jornal, as fotos, mais de 250 fotos do Riba. A minha surpresa foi que, em 1997, quando eu conheci o Jevaé,
naquela entrevista com Holanda, ele veio depois, 3 anos depois, ele veio em Belém, queria me conhecer e me entrevistar, e nós marcamos uma entrevista no Hotel Sagres, em Belém, e o Jevaé trouxe um pacote de fotos. Eu fiquei espantado, porque as primeiras fotos que ele me mostrou, eu levei um susto. Fotos coloridas, e eu tinha vivência, eu tinha visto todas as fotos que tinham sido apreendidas, e inclusive orientei o Riba a entregar fotos com baixa nitidez, baixa textura, guardar as melhores fotos, enganar os militares. Nós fizemos alguma coisa disso. Infelizmente, os arquivos pegaram mofo na casa do Riba, ele teve que tirar da redação do jornal para proteger, porque houve um dia, os militares da aeronáutica praticamente invadiram o laboratório do jornal para se apossar. E aí houve um clima de tensão muito grande. Eles estavam no poder, né? E a direção do jornal se apavorou e acabaram entregando os negativos do nosso trabalho jornalístico, principalmente as fotografias, né? Das aparições das naves mães, assim, com uma coisa impressionante. Esses arquivos são aqueles que aparecem das fotos coloridas, em que a aeronáutica, fiz uma matéria na época, inclusive publiquei na revista UFO depois, publiquei no Jornal Liberal em 2004, uma entrevista inédita da Cecim, que ela me procurou e disse que ela tinha sido orientada pelos militares da aeronáutica e pelo pessoal do Holanda a mentir sobre a Operação Prato. E aí, isso já veio à tona em 2005, para você ver. E a partir daí começaram a vir à tona os arquivos, foi aquela campanha da UFO, Liberdade de Informação Já, e os militares foram obrigados a abrir, e hoje estão aqueles arquivos que não chega nem 10% do verdadeiro arquivo da Operação Prato. E no meu livro eu abordo muito isso. A Operação Prato todinha do Brasil hoje está na CIA, nos Estados Unidos e no Pentágono. E vários cientistas, inclusive, que trabalham com raios laser e tudo mais, como o Dr. Haupt Toff, já investigou as luzes de Colares, já investigou as aparições e os ataques. Ele tem certeza de que aqueles ataques foram produzidos por seres extraterrenos. Cientistas hoje de ponta no mundo dizem isso. Então, eu tive uma relação muito boa com os militares, entendo, contextualizo que hoje nós vivíamos uma época delicada. Na época eu me revoltei, tentaram me expulsar, não fui, eu briguei. Depois o Holanda, nessa entrevista que eu vou revelar, me contou coisas assim, até sobre mim, que eles tinham investigado. Tudo isso eu vou falar. Infelizmente nós estamos chegando ao final disso aqui, mas eu queria, nas próximas perguntas, contar algumas curiosidades para a gente encerrar essa live maravilhosa. Falou tudo, justamente o que eu queria de você. Eu queria agora saber de você quais foram as histórias mais contundentes que você presenciou ou teve notícia lá durante o seu trabalho, e principalmente aquelas que nunca foram divulgadas, se é que tem, né? Então conta pra gente aí, Carlos, como é que foi o seu levantamento de histórias nesse período lá em Colares. Um caso muito interessante ocorreu em São Raimundo dos Borralhos. São Raimundo dos Borralhos hoje é um bairro da cidade de Santo Antônio do Tauá. O Tauá é um município que ele desemboca na balsa que atravessa para Colares. Então é tudo pertinho um do outro. Você pega uma estrada, aí sai de Santo Antônio do Tauá, da cidade, chega assim a uns 10, 12 quilômetros, aí tem a travessia da balsa para a cidade de Colares. É uma travessia que do lado do rio para o outro é cerca de uns 120, 150 metros. Rapidamente você chega e atravessa para a cidade de Colares. Aí você pega mais 12 quilômetros, você chega no interior da cidade de Colares. E eu estava em Colares, era noite, eu acho que era um final de semana, se não me engano, sexta para sábado. Era o dia que tinha as festas na cidade. O Pará é uma cidade muito festeira. As cidadezinhas do Pará são muito festeiras. E a primeira curiosidade que eu tenho é sobre o nome. Muita gente me pergunta, por que chupa-chupa? Essa é uma curiosidade interessante. Muita gente não sabe, no Brasil e no mundo, por que as luzes foram apelidadas de chupa-chupa. Acontece o seguinte, os caboclos do Pará, eles gostam de festinhas. Sexta-feira à noite, assim, 9, 10 horas da noite, o cara pega o melhor perfume que tem, né? Aí passa lá de acordo com as possibilidades dele. Tá? Alguns exageram no perfume, outros não. Quem tem dinheiro compra o perfume mais caro, quem não tem compra aquele mais barato. E vai cair na farra, né? Vai dançar até de manhã, beber, dançar com as cabocas. Então chega um momento da noite
que é a hora do chupa-chupa. Tá todo mundo bêbado, todo mundo dançando, a festa rolando, o bregão comendo no couro. E aí, ninguém é de ninguém, né? Aí chegou a hora da chupação. Aí eles pegam aquelas caboclas assim, é beijo profundo mesmo e tal, aquela chupada. Aí daí a expressão chupa-chupa. Por quê? Porque a luz descia do céu, atacava as pessoas, e os relatos dizem que as pessoas sentiam quase um arrebatamento, uma coisa assim, violenta, entendeu? Como se tivessem sido sugadas. Então era chupação, era o chupa-chupa. Essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade, eu estava na cidade de Colares, nesse final de semana, e aí me disseram o seguinte: Carlos, as luzes estão aparecendo lá em São Raimundo dos Borralhos, e não é à noite, é de dia. Eu digo, mas como? Se a maioria dos relatos que eu tenho é de luzes que aparecem durante a noite, só à noite. Ele disse, mas lá em Borralho está aparecendo durante o dia. Eu disse, então eu vou para lá. Aí eu saí à noite de Colares para ficar numa pensãozinha lá em Santo Antônio do Tauá, bem perto de Borralhos. Aí eu fui para lá. Quando deu umas 10 horas da manhã, eu fui andando para São Raimundo de Borralhos, assim, uma cidadezinha, um local na época era cheio de floresta e tal. Você andava uns 3, 4 quilômetros. Eu fui a pé para lá. E quando eu cheguei lá na localidade, tinha mais ou menos o que essa localidade? Moravam mais ou menos umas 80, 100 famílias, em torno de 300, 400 pessoas. E a maioria é agricultor, então eles saem para plantar, e outros que são pescadores ainda estão no rio, em Alto Rio, ainda não voltaram. Então fica pouca gente na cidade, uma ou outra mulher cuidando de criança e tal. E quando eu cheguei lá, praticamente não tinha ninguém. Quando eu entrei na vila, um caboclo veio correndo e disse para mim, o senhor é aquele repórter de Belém, o senhor é o chupa-chupa. Já me apelidaram de chupa-chupa. O senhor é o repórter chupa-chupa, né? Eu disse, sou. Assim, meio constrangido. Eu disse, olha, vamos ali na casa do seu Coló. Eu disse, Coló? Quem é Coló? Eu disse, ele está deitado na rede, nem pisca. Parece morto. Eu digo, égua, vamos para lá. Esse égua meu é bem paraense, tá? Não é ofensa a ninguém. É que a gente tem a interjeição do égua. É a coisa de espanto. Égua, vamos para lá. Aí cheguei lá, o seu Coló estava de olho aberto na rede. Aí eu disse, seu Coló, aqui é o Mendes, o repórter chupa-chupa e tal. Ele não respondia. Aí ele disse, ele tá assim. Desde cedo, a mulher dele foi embora para pegar um mato ali, para botar uma planta, para ver se ele... um remédio para ver se ele volta, porque ele tá assim, com o olho para cima. E eu batia no homem, o homem estava gelado. Eu digo, rapaz, esse cara tá fazendo um AVC. Eu olhei assim, ele tremia todinho. Eu digo, rapaz, o cara vai morrer. Aí chegou a mulher dele. Aí jogou água na cara dele, eu também batia no braço dele para ele se despertar. Aí aos poucos ele foi. Sabe o que ele me contou? Que ele tinha saído, a mulher tinha saído para levar um dos filhos na escolinha, e ele ficou sozinho. Não tinha ninguém na rua. Quando ele olhou para cima, ele viu uma nave em forma de charuto. E quando ele olhou para cima, a nave desceu quase em cima dele e disparou um raio, assim, a cerca de 5 ou 8 metros em cima dele. E ele caiu desmaiado. E aí, quando um vizinho que estava lá ouviu o grito antes dele desmaiar, e abriu a porta, ele estava no chão, perto da porta dele, assim, eles chamam de batente, né? Uma escadinha de madeira, assim, no início da porta, ele estava desmaiado. E aí esse senhor, que foi esse que, quando eu cheguei, ele disse, olha, o seu Coló está ali de olho virado. Carregou ele e botou ele no chão de madeira da casa. E quando eu cheguei lá, o homem parece morto. E aí ele me contou que ele tinha sido atacado por essa luz e tal. Esse relato não consta em nenhum lugar. Nenhum lugar. Eu faço a citação do nome dele, de que esse OVNI teria aparecido ao meio-dia, na hora do almoço, mas nunca falei que eu estou falando aqui, o que ele me contou. Então, a primeira vez, essa é a segunda curiosidade. A terceira curiosidade aconteceu num campinho de várzea, na cidade de Marapanim. Era por volta de 6 horas da noite, eu estava lá na cidade, e aí ouvi um alarido, né? Gente gritando, o que foi? Olha o Chupa tá lá no campinho. Aí todo mundo correu para lá. Eu ando meio devagar, né? Não posso correr muito. Aí eu fui andando e tal. Quando eu cheguei lá, os jogadores de futebol, tinham 2 times jogando pelada, aquele time de várzea, já eram quase
Um pouco passava das 6, já estava escurecendo. Estava todo mundo jogando bola, de repente desce uma luz no campinho. Do campinho. E todo mundo saiu correndo. E ficou um jogador, uns 2 jogadores lá, ficou ajoelhado, prostrado no chão, com o braço para cima, pedindo perdão pro chupa-chupa, para não atacar ele, pedindo para poupar e tal. Essa história não consta em lugar nenhum. Também é uma das curiosidades. Depois, inclusive, houve um relato na aeronáutica em Belém, e o Holanda mandou o sargento Flávio e mais um outro, se não me engano, foi o Walter, um agente também, que fazia parte da Operação Prato, ir lá entrevistar esses jogadores. Eu acho que foi isso. Esse é um daqueles relatórios que não aparece no relatório final da Operação Prato, que está no Arquivo Nacional em Brasília. Então essa é mais uma curiosidade. A quarta curiosidade aconteceu mas essa eu narro no livro, mas não da forma que eu vou contar aqui. Lá em Augusto Correia, eu estava na delegacia entrevistando o delegado de lá, sobre várias aparições e ataques, e o delegado estava dizendo para mim que acreditava que ia em seres de outro planeta, e estava pensando em ir embora. Inclusive me disse, eu estou pensando em fechar a delegacia, porque eu não tenho o que investigar. Como é que eu vou prender esse tal de ET? Quem é esse ET? Cadê a impressão digital dele? Que arma ele usa? Quem ele está atacando? Eu vou abrir inquérito contra um ser que eu não conheço, um cara que veio do espaço. Quando ele está me falando isso, chega um caboclo correndo e gritando. O Chupa está lá no cais, o Chupa está lá no cais. Aí o delegado disse, entra aqui. Entramos num jipe velho e saímos com o caboclo dentro do jipe. Eu na frente, junto com o delegado no banco direito, o delegado dirigindo e o caboclo atrás. Fomos lá para o Trapiche. O caboclo tremia, estava gelado, o olho esbugalhado. Aí chegamos lá, eu fiz uma entrevista, essa entrevista. Aí ele contou que ele estava na beira do cais, quando ele olhou, ele viu uma luz longe. Aí ele disse que já está acostumado a ver luz ali e tal. De repente, quando ele fixou a luz, ele viu que o clarão estava se aproximando e a luz era grande. E aí ele fixou o olhar, ele tentou se levantar do cais, um cais mais ou menos de uns 100 metros. Os pescadores saíam dali com o peixe da cidade, né, para pegar o barquinho lá, que ancorava lá atrás. E ele disse que essa luz começou a aumentar de tamanho, e de repente, quando ele olhou, saiu um ser flutuando de dentro de uma nave. E esse ser veio na direção dele. Foi quando ele saiu correndo, gritando. Aí quando ele voltou, ele ficou parado apontando com o dedo em direção ao infinito, dizendo que a luz tinha vindo dali. Ele teve um transe. Eu e o delegado ficamos olhando ele, dizendo, é ali, olha, foi dali que ele veio. E começou a repetir. Aí eu disse, delegado, esse cara não está bem. Aí o delegado foi lá e disse, chega, vamos embora. Aí ele entrou no carro, ele ficou repetindo, foi o chupa. Aí ele disse, eu vou me embora daqui, essa cidade está enfeitiçada. O caboclo falou isso. E o delegado falou para mim, eu não lhe falei? Eu também estou indo embora daqui. Quer dizer, essa é mais uma curiosidade. E tem uma curiosidade na Vila Militar, em Belém também, eu não contei essa história. É uma vila militar, só moram militares da reserva da aeronáutica. Essa vila militar, ela fica do outro lado do quartel do 1º Comar. É uma rua chamada Avenida Doutor Freitas, próximo à avenida principal de Belém, que é a Avenida Almirante Barroso, onde fica ali, nesse cruzamento da Doutor Freitas com Almirante Barroso, fica o 1º Comar, a sede do 1º Comar. E do lado direito, quem vem para a Avenida 25 de Setembro, onde fica o Bosque Rodrigues Alves, fica a Vila Militar. E um coronel do Exército, da aeronáutica, um coronel estava à noite com um binóculo com o filho dele, vendo o céu, de repente desce uma luz em alta velocidade na Vila Militar e atacou esse coronel da aeronáutica. Ele me deu um depoimento que eu vou publicar no meu livro, eu não posso revelar esse depoimento. E o nome dele aparece citado rapidamente como alguém que viu essa luz. Nenhum dos relatórios daquele divulgado no Arquivo Nacional da Operação Prato. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar ele. Tá? É o coronel, hoje ele é coronel aposentado, o coronel Lemansky. Essa é mais uma curiosidade. Tem muitas curiosidades. E a última é da famosa mulher dos peixes, que foi uma grande fraude que se tentou implantar como ligada à Operação Prato. Não chegou a ser investigado. O nosso amigo Vitório Perê, disse que
ele conheceu o Capitão Holanda, disse que o Capitão Holanda teria mandado investigar, mas eu não tenho essa informação de que de fato exista um relatório da investigação do caso das mulheres dos peixes. Eu peguei um barco e fui nessa Ilha do Meio. É uma ilha que fica entre o município de Augusto Correia e a região de Bragança, em pleno Oceano Atlântico. Essa mulher comprava 200 quilos de peixe e vivia nua, com 10 caras louros, altos, bonitos, não sei o que, todos estrangeiros. Eu investiguei e descobri, isso está no meu livro, que na verdade ela não passava de uma grande traficante de drogas, junto com esses caras. Naquela época era um movimento hippie, gente rica que vinha da Europa morar na Amazônia, se enfornar na Amazônia e tal, e traziam muita droga, e levavam drogas também daqui. O Pará sempre foi rota da cocaína plantada na Colômbia. Então o que é que aconteceu? Essa mulher foi presa pela Polícia Federal e criou-se um mito de que ela teria sumido no ver-o-peso ao pedir para ir no banheiro investigada por tráfico, e ela teria evaporado e sumido. E surgiu uma lenda de que durante a queda das Torres Gêmeas em Nova York, no 11 de setembro de 2001, que ela teria aparecido antes das Torres Gêmeas de desabar. E antes disso, em 86, naquele terremoto em Los Angeles, que parte das pontes caíram e tal, ela teria sido vista também. Mas não há nenhum relato, nenhuma testemunha de que de fato ela foi vista, fotografia dela, vídeo dela, ou seja, criou-se um mito e que tentou se incorporar à Operação Prato. Para mim, não passou de uma grande fraude. Então, essa é uma curiosidade que muita gente me pergunta hoje. E tem outras curiosidades, mas não com esse impacto. Então eu acho que eu satisfiz a curiosidade do nosso podcast aqui, e contando essas curiosidades. É muito importante. Vamos aí às últimas perguntas. Eu ia realmente te fazer a pergunta sobre a mulher da Ilha do Meio, né? Aí você já se antecipou. É uma história realmente muito estranha, né? Sem pé nem cabeça, porque no final das contas, eu não sei se você teve a mesma conclusão, não tinha nenhuma prova, nenhum vestígio de que essas pessoas viviam naquela ilha. Eu não sei se essa ilha era roteiro de barcos para tráfico de alguma coisa, porque ali as distâncias são muito grandes, né? Não sei se dali eles iriam para outro lugar para passar droga de um barco para o outro, alguma coisa desse tipo. Então essa era uma das perguntas que eu tinha para fazer, mas você já esclareceu. Agora eu queria aproveitar e perguntar para você sobre aquela informação também de que quando foi encerrada oficialmente a Operação Prato, de que os membros da equipe que estavam ali na operação oficial, mesmo ela encerrada oficialmente, que depois eles continuaram por conta própria. Se você chegou a confirmar isso, se você você estava também dando continuidade à sua reportagem, e se você pode confirmar isso, porque o que é dito é que essa segunda etapa oficiosa da Operação Prato, comandada inclusive pelo próprio Holanda e pelos membros que na época eram os oficiais que faziam oficialmente, ela durou mais tempo do que a própria operação oficialmente. Então, o que você tem a dizer sobre isso? O que você tem a acrescentar? E se você tem alguma história final para contar para a gente dos casos que você levantou. Muito importante isso, viu? Muito importante isso. De fato, a partir do final do dia de dezembro, da primeira semana de dezembro, com o fim da Operação Prato, decretada pelo Brigadeiro Protásio, em razão, e aqui eu levanto essa hipótese, ninguém me respondeu ainda, das Forças Armadas, do Condabra, que teria os arquivos, mas diz hoje que não tem mais esses arquivos, não existem. O Holanda e mais alguns oficiais originários da Operação Prato, inclusive o próprio Sargento Freitas, eles passaram a investigar por conta própria. E eu também continuei investigando por conta própria. Várias vezes nós nos encontramos no lugar comum. A pracinha da Baía do Sol, das Aparições, né? A Praia Grande, lá
o Farol, Praia do Farol. Então, quer dizer, olha só, esses locais eram locais comuns, inclusive do pessoal do GUA, o Grupo Ufológico da Amazônia naquela época. Tem um rapaz que mora em São Paulo hoje, ele até me disse que ele viu vários desses filmes, inclusive no aeroporto de Belém, no Infraero. Certo dia, o Holanda chamou uma equipe e disse: gente, nós temos uns filmes da Operação Prato, vamos passar aqui. E tinha esse pessoal do Grupo Ufológico da Amazônia que me confirmou que assistiu esses filmes. Inclusive, não coloquei nem isso no meu livro. Isso virá de uma forma mais apurada, eu tenho mais detalhes sobre isso, virá no próximo livro. Então, eles investigaram por conta própria, durou realmente muito mais. Eles investigaram por 6 ou 7 meses. Por exemplo, em agosto de 1978, 77, né, o Holanda, um dia eu encontrei o Holanda lá no Mosqueiro, né, mais uma vez. E aí a nossa conversa muito, muito agradável, muito amistosa. Nós fomos almoçar, comer uma pescada, um peixe frito, tomamos uma cervejinha. Já era um outro clima, né? Falamos muito sobre a operação. Eu perguntei pelo relatório, ele disse: olha, o brigadeiro Protásio me disse que estava preparando o relatório. Eu digo: mas esse relatório não está contaminado, capitão? Pela desconfiança do que apareceu lá no Rio Guajará-Mirim, daquela história que ele contou, ele foi contar para o Jevaé. Quer dizer, já corria um boato, mas ele não falava sobre isso. Ele falou com detalhe naquele vídeo de 2 horas, que é um documento histórico esse da revista UFO, eu digo sempre. A entrevista do Holanda é a entrevista mais importante da ufologia brasileira em todos os tempos. E na época eu tentei, investigar o que o Holanda teria visto, mas não batia com as coisas que eu tinha. Então a grande revelação veio nesse vídeo, naquela entrevista que ele deu ao Petit, né, e ao Jevaé. Foi a maior entrevista, o maior e melhor vídeo da... Agora, algumas pessoas duvidaram das declarações. Eu não tenho como duvidar, porque a minha vivência com o Holanda aponta que ele sabia muita coisa assim. Depois ele virou uma pessoa solitária, deprimida, e justamente foi nessa fase que ele já estava para vir de Belém, em que nós saímos e bebemos, e ele me fez revelações estarrecedoras do que virão no próximo livro. Que, repito mais uma vez, só lamento que tenha se suicidado e não possa testemunhar o que eu vou contar. Mas eu contarei. Então foi muito, muito gratificante essa convivência com a Holanda, com os militares da época. Alguns estão vivos. Muitos confirmaram os relatos do meu livro e dizem que só não vão mais adiante porque tem medo de retaliação, mesmo estando na reserva. Então, é verdade que eles continuaram investigando por conta própria e que apuraram mais coisas e que depois, por serem militares ainda da ativa, foram obrigados a entregar esses relatórios parciais. Cadê esses relatórios? Aonde estão esses relatórios? O que contém esses relatórios? Algumas coisas eu tenho, mas só vou publicar a minha. Então, entre a verdade de um jornalista que ele apurou e os relatórios oficiais, obviamente que eles vão dizer que o sigilo e o segredo consignado, né, nos prazos de 30 a 35 anos para liberar, são os que têm validade documental. Mas eu acho que o depoimento, o testemunho, o arrolamento, as anotações feitas pelo jornalista, como eu e outros jornalistas, eu não fiz isso sozinho também na época, tinha jornalista do jornal A Província do Pará, do jornal Liberal, colegas, alguns estão vivos, que trabalharam, não fizeram a investigação, mas foram pautados para fazer, cobrir esses eventos, essas aparições. Então é importante esse trabalho da imprensa também. Então, e eu dei a minha contribuição, ou pelo menos procurei dar a minha contribuição para tentar enriquecer esse trabalho investigatório que redundou na Operação Prato, que foi a maior operação militar já feita no mundo para investigar objetos voadores não identificados. No caso, o chupa-chupa. Fantástico, Carlos. Eu tô aqui boquiaberta, me regozijando aqui com essas declarações. Realmente, esse é o motivo principal da gente convocar você e agradecer. Já estamos na última pergunta e eu queria já de antemão te agradecer por você ter sido tão solícito com a gente, de ter dado essas declarações, de ter dado essa entrevista, porque realmente é histórico, as suas informações,
toda essa questão. Eu concordo plenamente. Aquele depoimento do Coronel Irangê Holanda é histórico mundialmente falando. Toda essa informação é preciosa. E era justamente isso que eu ia te perguntar. Coincidentemente, você se antecipou. Da mesma maneira que você foi pautado para ir lá levantar toda a matéria e acompanhar toda, eu acredito que esse teu trabalho tenha durado meses, né? Como você mesmo disse, eu não sei se o tempo todo vocês alimentaram as informações ou se foi feito em algumas matérias específicas, mas me ocorreu isso. Será que outros jornais também não cobriram? Outras agências de notícia não cobriram? Será que outras revistas não cobriram? E eu ia perguntar, porque você, não sei se você, não lembro se você chegou a mencionar, mas você tinha sempre a companhia de um fotógrafo, né, um repórter fotográfico que te acompanhava. Você chegou a mencionar o nome dele. E vocês fizeram também muitas fotografias. Você até mencionou, uma das fotografias foi de uma considerada uma nave gigantesca, a nave mãe. E aí eu queria saber de você o seguinte, se você puder falar, vocês ainda têm alguma foto sobrevivente? Vocês ainda têm algum negativo, alguma foto que você guarda a 7 chaves que sobreviveu a todo esse confisco aí que os militares fizeram, né? E me parece que houve também um confisco das próprias fotos que estavam no primeiro Comar, né? Me parece que houve um episódio lá que as fotos também desapareceram de lá. Então eu queria saber, e agora você mencionou os filmes, né? Então eu queria saber se você pode falar alguma coisa sobre essas fotos. Afinal de contas, já vazaram tantas fotos, será que ainda não tem coisas que possam vir a público, que a gente possa divulgar, juntamente com o seu livro, seu próximo livro, ou com esse atual, entendeu? Então, quer dizer, essa é uma história que não pode ser levada para o túmulo, entendeu? Esses militares que ainda estão vivos, que já estão com uma certa idade, então, eu acho que é direito do público, da humanidade, ter acesso a essas informações. Esse paradigma de que ufologia é segredo na mão dos militares, isso já caiu há muito tempo, isso já está caindo por terra. Hoje, nada pode ser segredo, entendeu? Tudo tem que ser divulgado. A comunicação hoje é mega veloz, é na velocidade da luz, entendeu? Então, eu queria saber o que você pode falar sobre essas fotos, sobre esses filmes, e finalizar te agradecendo muitíssimo por essa entrevista maravilhosa que você deu. Olha, não poderia ser mais oportuna essa pergunta para fechar essa entrevista. Deixa eu te dizer, eu tenho maior admiração pelo trabalho do então capitão na época, capitão Holanda, pelo trabalho do ético e generoso brigadeiro Protásio Lopes. Hoje eu sou amigo da filha dele, a Narima, que está sempre em todos os eventos, de palestras. A Narima sai daqui, às vezes a gente vai junto de avião. Nos encontramos em Foz, São Paulo, Curitiba, Recife. Em várias palestras ela estava lá, né? E ela sempre me diz, Carlos, meu pai, ele procurou agir com a maior honestidade nessa. Eram pessoas comprometidas com o seu trabalho, militares de vulto, comprometidos com investigações, não apenas sobre OVNIs e outros tipos de investigação. Hoje eu entendo o contexto que eu vivia naquela época e a repressão e as ameaças que eu sofri. E me regozijo de ter resistido a isso, porque alguns colegas desistiram. Houve censura à imprensa do Pará, houve castração de ideias, houve arrebatamento de fotos, eles entraram, eles mandavam parar. Os diretores dos jornais, os donos das empresas eram ligados, apoiavam os militares, apoiavam o governo militar. E os repórteres que faziam o seu trabalho como eu e que procuravam fazer o melhor,
às vezes sofreram censura. Nesse caso da Operação Prato, eu tive ampla liberdade do meu chefe, Valmir Botelho. Mas a direção do jornal, chegou um momento em que um diretor do jornal disse para mim, olha, vamos dar um tempo, tá? Não vamos radicalizar, estão furiosos, já invadiram o jornal aqui. Tem a história no meu livro, do Juan, que não era Juan, um peruano que veio aqui para estudar na Universidade Federal do Pará. Nós descobrimos que o cara era um agente da CIA. Embebedamos o cara. Eu tive a ideia de levar o cara para um bar chamado Pagode Chinês, né? Que as meninas iam dançar lá e os jornalistas saíam no final de noite, iam para lá, né? Para beber, para comer. E estava lá, era um ambiente muito frequentado em Belém. Nós levamos esse agente para lá, embebedamos ele e descobrimos que ele era da CIA. 2 dias depois ele desapareceu de Belém, que veio para estudar na Universidade Federal do Pará, se infiltrou no jornal, adquiriu a minha confiança de repórter, para onde eu ia ele estava, se metia dentro do carro. Qual era o objetivo dele? Era entrar no laboratório, se apropriar das fotos do Riba, né, e entregar para a aeronáutica. E eu conto uma passagem no livro. Certo dia eu estou saindo de trás, tinha uma churrascaria atrás do jornal que a gente ia almoçar nessa churrascaria. E um dia eu encontro, por acaso, que ele está saindo, esse peruano, eu não sei se era peruano, se era mexicano, mas ele enrolava, falava um portunhol. Com quem ele se encontra? Com o capitão Holanda, atrás do jornal. Eles ficaram desconcertados quando eu vi os dois, um caminhou para um lado, outro caminhou para o outro. Desde aí eu fiquei desconfiado de que ele era um agente da CIA. E um dia eu vi ele bebendo no bar do parque com o capitão Holanda. O bar do parque era um local público, todo mundo sabia. Quer dizer, eles foram beber num local onde eram conhecidos. Então chegou um momento que eles já não escondiam mais. E havia uma colaboração do governo americano com o governo brasileiro nessas investigações. E quando eu fiz as minhas investigações, eu sabia que eles estavam investigando a gente. Então eu investigava o investigador que investigava quem estava investigando. E que, por sua vez, era também investigado. Foi isso a Operação Prato, o resumo da ópera. Agora, eu não posso desqualificar a importância que ela teve no contexto da época. No contexto da época. E repito sempre, foi a maior operação e talvez a única até agora realizada no mundo. O resto faz parte dos filmes de ficção, né, que se montam aquelas operações de ET e tudo mais, como no filme ET, o Extraterrestre, e Contatos Imediatos do Terceiro Grau e tudo mais, essas coisas todas. Mas isso aí que aconteceu aqui no Pará em 1977 foram fatos da vida real, não tem cinema, não tem ficção, não tem montagem. Se houve manipulação, a manipulação está nos relatórios que estão em Brasília, ou não estão mais em Brasília, estão nos Estados Unidos. Eu defendo a ideia e tenho provocado de que parte dessas fotos, parte desses arquivos, os vídeos originais, estão na NASA, estão no Pentágono, estão sendo estudados 44 anos depois, quem sabe até para essas missões a Marte, para missões fora do Sistema Solar. Sabe-se lá se o que aconteceu em Colares não está sendo usado como uma espécie de escola de aprendizado, entendeu? Com função ufo-pedagógica. Naves em forma de charuto, naves que voavam a 30 mil, 35 mil, há um relatório, um daqueles relatórios foi liberado, em que o cálculo feito de uma observação feita à noite pela equipe da Operação Prato na cidade de Colares, eles calcularam a velocidade acima de 30 mil quilômetros de uma nave. Nenhuma nave voava naquela época aqui, mesmo as naves secretas desenvolvidas na Guerra Fria pela União Soviética, pelos Estados Unidos. Qual a explicação para isso? Né? Ou foram a fundo nisso? Eu acho que não. E se foram a fundo nisso, foi com a ajuda do governo americano. Por que esses relatórios não estão disponíveis? Eu desafio o governo brasileiro, por meio desta entrevista, deste podcast, a vir a público contar cadê o restante dos relatórios da Operação Prato, cadê os filmes, 16 horas de filme que o coronel Holanda falou, cadê os áudios, cadê tudo que foi documentado? Quando isso virá à tona? Mais 20 anos de segredo? Mais 20 anos de mistério? Mais 20 anos de ocultação? Mais 20 anos de manipulação da informação? O Brasil não merece isso. Que venham à tona os arquivos da Operação Prato. É o meu repto que eu falo
que eu faço aos militares hoje do Brasil. Muito obrigado, eu te agradeço bastante, Arthur Neto, pela oportunidade de conceder essa entrevista a vocês. Tá? Porra, fantástico! Maravilhoso! Eu queria, em nome do nosso podcast, Relatos Flutuantes, e do nosso projeto Biografia UFO, te agradecer do fundo do coração, por essa entrevista histórica. A gente não tinha tamanha pretensão, mas agora a gente está vendo que é um podcast histórico, uma entrevista histórica sobre a Operação Prato. E coincidentemente é nesse momento que está se falando tanto sobre a Operação Prato, e a gente teve o privilégio de ouvir um dos principais protagonistas de tudo que aconteceu lá, porque o Carlos Mendes é a pessoa, Carlos Mendes, é a pessoa mais abalizada para falar sobre a Operação Prato, justamente pelo seu trabalho de imprensa, pelo seu trabalho como repórter, por toda a vivência que você adquiriu convivendo com os militares, com as testemunhas, com a população, em toda essa região que aconteceu esse fenômeno que provavelmente deve estar acontecendo até hoje, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ir lá e confirmar que o fenômeno está vivo na região. Então, muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos muito, Carlos. Um grande abraço para ti. Eu agradeço mais uma vez. E a minha investigação continua. 44 anos depois, eu continuo um investigador da Operação Prato em busca das respostas que ainda não foram oferecidas à sociedade brasileira e particularmente à sociedade ufológica nacional. Nós precisamos de respostas e a resposta certamente não será o silêncio ensurdecedor que ecoa de Brasília em direção ao mundo, ocultando os arquivos da Operação Prato. Muito obrigado a todos mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, Carlos Mendes, e mais uma vez, obrigado, Arthur Neto, e você que está aí na nave ouvindo a gente. O Biografia UFO é um programa dos relatos flutuantes, e lá nós contamos com relatos narrados por quem os viveu. Se você tem algo para nos contar, anota aí o nosso WhatsApp, é 28 999 834185. Você pode falar o que você quiser sobre o seu relato, da forma que você quiser. Apenas precisamos que você conte todos os detalhes e tudo que você lembrar sobre o que você viveu. Pra gente é muito importante e é assim que os relatos flutuantes continuam, com o seu relato. Agora, você tem uma outra forma também de enriquecer a pesquisa ufológica, que é acessar o portal euviumovni.wordpress.com. Nesse site você dá a entrada nos dados do seu avistamento e assim você ajuda o Arthur na sua pesquisa. Também tem o YouTube do Arthur Neto e o seu perfil no Facebook, que são canais que ele está sempre postando novidades. Todos os links estão na descrição desse programa. Então por aqui nós vamos ficando com mais um Biografia UFO. Na próxima quinta-feira já temos um relato flutuante. Se tiver como, dê uma passadinha no nosso Apoia-se e lembre-se, nós somos uma nave.